Há 3 meses atrás eu gravei este vídeo aqui e ele já chegou a quase 1,5 milhão de visualizações. E tem algo que eu falo nele que as pessoas muito comentaram, que é quando eu digo no final do vídeo que você pode processar em caso de cobranças que estejam no Serasa que não deveriam estar, ou até mesmo os escritórios de cobrança que ficam te ligando desesperadamente, você pode processá-los, ganhar uma indenização e com essa indenização pagar a dívida que você tem. E aí algumas pessoas disseram que quem fizesse isso seria um mito. Pois é, o mito aconteceu. Eu estou com um processo aqui nas minhas mãos e eu vou ler e detalhar ele para você, onde a Serasa e uma empresa de cobrança foram condenadas pela justiça a pagar uma indenização no valor de R$10 mil a título de danos morais. E essa decisão é recente. Conhecimento é poder. E aí eu vou mostrar para você os detalhes desse processo que já foi decidido, o que foi que a pessoa alegou e o que foi que a Serasa e a empresa de cobrança alegaram, mas que ainda assim perderam na justiça. E aí, para que você fique ciente dos seus direitos, eu vou explicar para você 4 coisas que a Serasa ou empresas de cobrança não podem fazer com você. Vou falar sobre as cobranças de dívidas, vou falar sobre negativar o nome, vou falar sobre as ligações de escritórios de cobrança e o 4 sobre o seu score. Então, 4 coisas que a Serasa ou empresas de cobrança não podem fazer com você. E mais uma vez um alerta, esse vídeo não é para que você dê um calote nas empresas, tanto é que eu gravei esse vídeo aqui, onde eu te mostro como eu quitei todas as minhas dívidas. Esse vídeo é apenas orientação de acordo com a lei e assim não seja enganado por empresas de cobrança de crédito ou até mesmo por coisas que a Serasa faz que não deveria fazer. Então eu vou te mostrar dentro da lei 4 coisas que a Serasa não pode fazer e aí se você estiver passando por isso, cabe a você decidir ou não fazer o mesmo do que essa pessoa aqui fez, que processou a Serasa, uma empresa de cobrança, e ganhou uma indenização de R$10 mil. E não se esqueça, por gentileza, deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar ele para mais pessoas e assim as pessoas conheçam os seus direitos. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Então vamos lá, eu vou estar sempre alternando entre o quadro e também mostrando para você na tela do meu computador o processo aí, onde a justiça deu ganho de causa para esta pessoa que processou o Serasa e uma empresa de cobrança. Então a primeira coisa em relação à cobrança de dívidas. Olha o que diz o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor no parágrafo 1º. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a períodos superiores a 5 anos. Então, dívidas negativadas há mais de 5 anos não podem constar no Serasa. Por isso nós chamamos isso de dívidas caducadas, ok? A dívida caducou. Mas isso não significa dizer que a dívida deixou de existir na empresa. Apenas não pode mais estar aqui no Serasa nem no SPC, porque já ultrapassou os 5 anos. Então, Serasa não pode estar fazendo isso com você. E aí essa foi uma das coisas que a Serasa fez e essa pessoa foi lá e processou e ganhou R$10 mil. Então aqui no processo a autora diz que passou a receber cobranças por supostas pendências. E essas pendências, elas eram, olha as datas, ó. Um contrato vencido em 2010, outro contrato vencido também em 2010 e outro contrato vencido em 2009. Só que o que? Ocorre que tais dívidas já estão prescritas há mais de 5 anos e a permanência do registro gera efeito negativo quanto ao perfil e também no score do consumidor, ok? E aí então pretende a declaração de inexistência das dívidas, além da indenização por danos morais. Isso aqui está previsto no processo. Eram 3 dívidas que estavam sendo cobradas aí, porém já estavam prescritas. Mas aí a Serasa foi lá e recorreu dizendo que essas dívidas não estavam negativadas. Ela disse que, olha o que foi que a Serasa disse. Os débitos objetos dos autos estão cadastrados como contas atrasadas, não como negativados. Aí você acha que isso colou? Claro que não. Olha o que a Justiça diz. A Justiça diz, assim, tendo em vista que duas dívidas da autora prescreveram em 2015 e outra em 2004, que se passou 5 anos, a manutenção das informações no campo de contas atrasadas após esse prazo é, portanto, indevida. Então, não adianta a Serasa vir dizer assim, ah, não, está só lá no campo de contas atrasadas, porque isso influencia lá no seu score. E aí vamos lá voltar para o nosso quadro agora, falar sobre o ponto 2. A segunda coisa que a Serasa não pode fazer com você é negativar o seu nome sem comunicar. Ok? Esse é o erro muito comum que a Serasa acaba fazendo.
E lá no artigo 43, parágrafo 2º, diz assim, ó, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Então, se não foi você quem solicitou alguma coisa, tem que ser comunicado a você que o seu nome vai parar lá no SPC Serasa, receber aquela famosa cartinha. E lá no artigo 290 do Código Civil diz o seguinte: a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificado se tem um devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Então o que acontece? O Serasa vai lá, negativa o seu nome, você não recebeu nenhum comunicado, nada, você não foi avisado. E isso não pode ser feito. Essa foi uma segunda alegação que o cliente lá fez e recebeu a indenização de R$10 mil da Serasa e dessa empresa de cobrança. Então, a respeito dessa comunicação que a Serasa deve fazer, olha o que consta lá no processo. Você já sabe que foram 3 dívidas, ok? E aí uma dívida tinha uma cessão de direito, as outras 2 não houve nenhum comunicado. Lá no processo está assim, ó. Ainda que esta carta da Serasa demonstre a notificação de uma das dívidas e que nela conste a cessão de crédito operada com a CETELEM, não foram colacionadas aos autos outras 2 cessões de crédito que teriam sido firmadas com o Banco Santander e Citi, ok? E tampouco, preste muita atenção, e tampouco foram emitidos avisos de notificação à autora sobre a inserção desses 2 débitos na Serasa, ou seja, a pessoa que processou a Serasa e essa empresa de cobrança não foi notificada de outras 2 dívidas que ela teria antes de ser colocada lá na Serasa. Nesse caso, saiba disso. Não pode, o Serasa não pode negativar o seu nome sem antes notificar você. Agora vamos lá para o nosso quadro falar sobre o terceiro ponto, que é as cobranças de escritórios. O escritório de cobrança também precisa fazer o comunicado da cessão de direito. O que é isso? É quando ele compra a dívida. Então eu já te mostrei aqui no canal, se você estiver recebendo ligação de escritório de cobrança dizendo que você está devendo X empresa, eu já te disse o que você deve fazer. Você deve pedir para eles o documento que comprove que eles compraram a dívida, que é o famoso quê? Cessão de direito. E aí lá no artigo 290 fala justamente isso, ó. A cessão de direito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando é este notificada. Então, a empresa vendeu a sua dívida para o escritório de cobrança. Se ela vendeu, você tem que ser notificado dessa cobrança, dessa dívida, ok? E o que muitas vezes acontece é que esses escritórios nem compraram a dívida e você vai pagar por uma coisa que essa empresa não tem ainda o direito de te cobrar. Então, por isso, sempre peça, então, o comprovante que demonstre que aquele escritório de cobrança comprou aquela dívida. Senão, nem atenda mais esse tipo de ligação, ok? E essa também foi uma outra justificativa da pessoa lá para processar a Serasa, a empresa, e ganhar aquela indenização de R$10 mil. O escritório de cobrança não tinha a documentação que comprovava que tinha aí o direito de cobrança. Então, agora vindo para o nosso processo, olha o que foi falado a respeito desses escritórios de cobrança aí. Você já sabe que são 3 débitos, ok? Aí diz assim no processo: aduz que os 3 débitos foram cedidos ao fundo de investimento, respectivamente por CETELEM do Brasil S.A., Banco Santander e Citi BR, e que foram inseridos no Serasa, na Serasa Limpa Nome. Então, são 3 dívidas que foram cedidas ao fundo de investimento. Então, você já sabe, recebeu uma ligação de um escritório de cobrança, você não vai ficar com medo, não vai ficar nervoso, vai apenas pedir assim: me mande o documento de cessão de direito, que comprova que você comprou essa dívida, ok? E aí o que acontece? São 3 dívidas, mas no processo só prestado um único documento que consiste no instrumento particular de contrato de cessão de créditos e outras avanças firmados com CETELEM, ok? Então, tem os outros 2 bancos e essa empresa, esse fundo de investimentos, não conseguiu comprovar a compra das outras 2 dívidas. Ou seja, uma empresa de cobrança estava cobrando 3 dívidas, só que ela só tinha a comprovação da compra de uma. As outras 2 ela não tinha. Aí a pessoa foi lá, sabia dos seus direitos e processou esta empresa aí, ok? Está fazendo essas cobranças. Como já diz aqui, ela prestou os documentos, mas que era genérico e não faz qualquer referência ao contrato anterior firmado com a autora, muito menos ao alegado débito existente. Então, o escritório liga, você nem sabe se aquele escritório tem ou não o direito de ficar ligando para você ali, ok? Então, vamos lá para o nosso 4º ponto, que é onde eu falo em que a Serasa não pode prejudicar o seu score. E a 4ª e última coisa que a Serasa não pode fazer com você, então lembrando, cobrar dívidas por mais de 5 anos, negativar o seu nome, não pode fazer isso. Negativar o seu nome sem comunicar, é necessário fazer o comunicado.
Terceiro, ligação de cobrança de escritório, que estão te cobrando dívidas que muitas vezes eles não têm o direito, o documento que comprova que compraram, a cessão de direito. Então, por isso, sempre peça aí a cessão de direito. E o quarto é prejudicar o seu score. Você sabe que score, como eu já disse aqui no canal, é a sua capacidade de pagamento, é a famosa saúde financeira. Então, o que acontece? Imagina uma dívida que está lá há mais de 5 anos, isso prejudica o seu score. E aí, a pessoa também falou sobre isso lá no processo e acabou ganhando essa indenização de R$10.000. Então, a Serasa não pode manter informações suas por mais de 5 anos lá e essas informações ainda prejudicar o seu score, que foi o que aconteceu com ela. Observe só o que diz no artigo 43, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Consumada a prescrição, ou seja, passou 5 anos, relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidos pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito, SPC, Serasa, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar um novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Então você imagina, tem uma informação lá que já passou de 5 anos, isso prejudica ou dificulta o seu acesso a novos créditos e não pode. O Serasa está prejudicando o seu score. E aí, essa foi uma quarta alegação lá da pessoa e aí a indenização de R$10.000 veio na certa. Então aqui no processo, a Serasa até tentou dizer que os dados, aquelas dívidas que estavam ali em nome daquela pessoa, não apareciam para outros, para terceiros, mas ficou comprovado que sim, o débito aparecia junto a terceiros. E aí no processo tem assim: o débito do consumidor junto à Serasa Limpa Nome pode sim ser disponibilizado a terceiros e principalmente vai influenciar de forma negativa a pontuação do score do consumidor, tanto que foi criada uma nova ferramenta chamada Serasa Turbo, como incentivo de quitação de débitos para aumentar a pontuação. Então, o que estava acontecendo? A Serasa pegava aquelas informações e essas informações de negativação, quantas atrasadas, o que for, elas estavam prejudicando aí o seu score. Então, se você sabe dos seus direitos, você vai ter condições de brigar por ele de maneira mais justa. E essa indenização, a Justiça ainda estabeleceu 3 motivos para que fosse o valor de R$10.000. O primeiro motivo, ela disse assim: no tocante ao valor indenizatório, a reparação dos danos morais deve abranger 3 vertentes. A primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou, no caso a Serasa e a empresa de cobrança aí, ok? A segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, ok? E a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante. Então você imagina, se essa informação corre, se as pessoas passam a saber dos seus direitos agora, coisas que a Serasa não pode fazer, certamente muitas indenizações podem vir. E esse valor é para que justamente a Serasa ou outras empresas de cobrança não façam o mesmo. E aí, com esse valor, o que agora a pessoa vai fazer? Vai pegar esse valor e pagar a sua dívida lá, que é fazer justamente aquilo que a gente falou naquele primeiro vídeo, onde você processa, pega o dinheiro e paga a dívida com o dinheiro que você recebeu do processo, né? Nesse caso aqui, perceba só, a dívida não deixa de existir, ela existe na empresa, mas não pode constar aqui e aqui só pode ser cobrado se eles tiverem comprado a dívida, ok? Então, conhecimento é poder. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer os seus direitos.